Olá, meus amigos, bom dia. Aqui fala o deputado federal, professor Alcides. Estou aqui com o nosso convidado, Marcel Van Hatten. É um colega deputado federal, um dos deputados mais atuantes, jovem, dinâmico, lá do nosso Rio Grande do Sul. Bom dia, Marcel. Bom dia, professor. Satisfação estar com o senhor aqui e também com todos que o acompanham. Eu sei que nós temos muitos que acompanham o seu mandato e acompanham o meu mandato, e isso é motivo de grande satisfação por conta da nossa parceria aqui na Câmara dos Deputados, que também é grande. Perfeito. Marcel, fale um pouquinho de você, por favor. Sim. Conte aí quantos mandatos você tem, como é que você começou na política e tal, fale um pouquinho. Bom, professor, assim como o senhor, eu comecei como vereador, na minha cidade, cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Eu fui vereador eleito aos 18 anos de idade, mas depois de ter sido eleito vereador não foi tão fácil assim chegar a deputado, ainda mais com a minha pouca idade. A primeira vez que concorri eu tinha 20 anos de idade, e depois a segunda 24, e finalmente na terceira com 28, fiquei na primeira suplência do meu então Partido Progressista, o novo sequer existia, e assumi o mandato como deputado estadual a partir de 2015. Foram 3 anos de mandato de deputado estadual, porque na condição de suplente, próxima eleição, a gente acaba se afastando para voltar ao titular. Mas para mim a grande alegria é aquele mandato de apenas 3 anos, e tendo ainda mudado para o Partido Novo, que na época concorria pela primeira vez para cargos em eleição nacional, consegui a honra de ser, na época, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349.855 votos. Então, aquela exposição enorme que foi dada durante o período da Assembleia Legislativa, tanto pelo mandato no Rio Grande do Sul, que foi um mandato muito combativo, muito sindicalista de esquerda, lá nas galerias da Assembleia, se manifestando contra as reformas importantes que o então governador Sartori implementava. Como no âmbito nacional, ajudei a organizar muitas das manifestações contra Dilma, a favor do impeachment dela, né? e contra a roubalheira no país. Isso tudo deu uma exposição muito grande, e assim acabei sendo eleito, e a partir de 2019, né, estamos juntos aqui na Câmara dos Deputados. Perfeito. Já que estamos falando de política, conte-nos mais de sua passagem pelo Partido Progressista, até chegarmos à fundação do Partido Novo. Certo. O Partido Progressista no Rio Grande do Sul, e em especial na minha cidade, é o partido com o qual eu me identifico muito em virtude das suas lideranças, né? Como você bem disse, o Novo, ele não existia antes, né? E até hoje não existe em muitos municípios, não só do Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Então, quando alguém decide concorrer ou participar da vida política como candidato, é preciso escolher um partido político. Essa é a regra hoje no Brasil. E eu, em virtude do alinhamento também ideológico, mas principalmente porque tem algumas diferenças também com o programa do PP, senão não teria passado para o Partido Novo, mas principalmente alinhamento com as lideranças locais do Progressistas, pessoas empreendedoras, pessoas que quando passaram pelo poder público ou enquanto estão na administração pública, são pessoas muito sérias, corretas. Na minha cidade de Dois Irmãos, decidi optar por me filiar ao Partido Progressista. E assim foi durante 15 anos. 15 anos. A minha mudança para o Novo se deu por uma série de fatores, claro, alinhamento ideológico, a ter uma grande base principiológica nas minhas defesas, mas também porque eu vejo muito mais perspectiva num partido como o Novo, apesar de pequeno, de andar na mesma direção. O senhor tem acompanhado, né, as votações. O Novo tem sido muito consistente, coerente, programático, né? Ao passo que um partido grande como o PP tem muito dissenso e muitas opiniões que acabam sendo divergentes daquelas que no momento que eu estou numa votação no plenário eu expresso. Então essas foram algumas motivações que me levaram a ir ao Novo, e uma decisão
que eu entendo acertado, até porque eu saí do PP sem deixar rusgas com os amigos que eu ainda mantenho lá e todo mundo com quem eu dialogo bastante no PP no Rio Grande do Sul. Perfeito. Hoje, em sua opinião, qual o maior problema do Brasil? Essa pergunta é ampla, hein, professor? São tantos. Bom, o senhor que é professor sabe que educação é um problema enorme no país, né? E nada que acontece na política não decorre da cultura que um povo tem, né? Nós precisamos melhorar a cultura da nossa população. Isso significa não apenas a educação formal, que é importantíssima e sinceramente ela tem sido cada vez mais relegada, né, pelos governos a segundo plano. Nós vemos uma grande ênfase muitas vezes em supérfluos na educação, né, enquanto o básico não é atendido. Mas, como eu disse, não apenas na educação formal, que é fundamental, mas também na formação intelectual e cultural das pessoas. E nisso nós exercemos um papel muito importante como parlamentares. A pessoa, quando vê alguém aqui em Brasília como liderança, né, participando de comissões, de debates em plenário, ela começa a identificar exemplos a ser seguidos, e eu entendo que nós temos um papel fundamental também de levar para fora do parlamento mais daquilo que nós somos, para as pessoas se interessarem também mais por política e por outros assuntos sociais e assim ajudarem a mudar o Brasil. Perfeitamente. Deputado, você defende a prisão em segunda instância e apresentou um projeto na Assembleia do Rio Grande do Sul com o nome de Presos Pagam a Conta. Qual é a sua opinião sobre o preso, sistema carcerário do nosso país? Olha, professor, a gente tem uma experiência muito ruim no Brasil com o sistema prisional, né? É um sistema que, lamentavelmente, produz mais criminosos, em larga medida. Existem exceções, existem presídios modelo, mas grande parte dos nossos presídios são verdadeiras escolas do crime, né? O preso, ele é retirado, convive em sociedade, deve ser mesmo, porque a lei assim o estabelece, precisa ter uma punição pelos crimes que comete e ser afastado do convívio para não voltar a cometê-los, mas enquanto ele está lá dentro, ele não deveria estar sujeito a aprimorar os seus métodos e sair dali pior. Isso, infelizmente, é o que tem acontecido em grande parte dos nossos presídios brasileiros dominados pelo crime organizado. Eu já visitei vários presídios, você chega lá e vê que uma ala inteira é dominada por uma facção criminosa e nem os carcereiros entram, né? E aí aqueles presos menos perigosos acabam sendo utilizados pelos mais perigosos na escalada do crime, tanto dentro do presídio como fora dele. Isso significa que nós precisamos rever como o nosso sistema carcerário funciona. E é por isso que eu apresentei esse projeto na Assembleia Legislativa dos presos pagarem a conta da sua estadia na prisão. É uma questão punitiva também, porque afinal de contas nós como sociedade estamos pagando primeiro nós estamos pagando pelo próprio crime cometido, né? Seja pelo furto, seja pelo roubo, o assassinato nem se fala, não tem nem preço que pague a perda de uma vida, né? Então, em primeiro lugar, realmente para ressarcir o patrimônio público, o erário público, perdão, pelo prejuízo causado ao estar numa cadeia. O preso que lá está, ele custa para o Estado. Como ele faz isso? Trabalhando. Mas não é apenas essa questão punitiva. O trabalho dignifica o homem. Então, ele estando lá, trabalhando em algo que é útil para a sociedade, mas também é útil para si, favorece a sua reintegração na sua saída. E isso precisa ser prioridade nos nossos presídios, para que deixem de ser escola do crime e passem a ser realmente instrumentos, sim, de punição, mas também de uma verdadeira ressocialização. Uma pena que justo aqueles que mais dizem, né, serem a favor de direitos humanos e dos presos, normalmente têm sido opositores a esse tipo de projeto. Na Assembleia Legislativa, o PT, a esquerda, foi quem mais fez discursos e barrou a aprovação desse projeto. Mas nós sabemos que, infelizmente, esse pessoal vive mais de hipocrisia, de demagogia e não exatamente de tratar
dos temas sérios para resolver os problemas do nosso país. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a CPMI do dia 8. Hoje, a CPMI mais importante para o nosso país. Uma das mais importantes da história do Brasil. Primeiro porque os eventos de 8 de janeiro foram eventos históricos, independentemente do que ocorreu, quem protagonizou, foram eventos históricos. Eu nem estava no Brasil, nós estávamos em recesso. Eu tenho parentes no exterior, eu estava num momento na Bélgica, onde eu tenho um tio, e toda a mídia passava as invasões e depredações ocorridas não só no Congresso Nacional, aqui, portanto, nos nossos prédios, como também nos demais poderes, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que se viu depois daquilo é que, de um lado, a enorme suspeita de que o governo federal contribuiu, e portanto também o PT, Lula, etc., todos aqueles que são hoje parte do governo federal, pelo menos com a sua omissão, para que os eventos fossem do tamanho que fossem, poderiam ter contido a invasão, poderiam ter reduzido os danos causados, poderiam ter tomado atitudes, inclusive, que impedissem que tivessem chegado até aqui a Praça dos Três Poderes, e não sou eu que estou dizendo isso, são ofícios de mais de 40 órgãos do próprio governo federal, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, enviados ao Palácio do Planalto, tratando desses temas e avisando com antecedência. E mesmo assim, no dia 8, estava lá o ministro Flávio Dino, né, assistindo a tudo do Ministério da Justiça entre as cortinas do seu gabinete. É algo, repito, no mínimo suspeito. Então nós temos esse aspecto que precisa ser investigado, afinal de contas, quem quebrou precisa ser efetivamente responsabilizado, e como aconteceu, seja por ação ou por omissão, esse terrível e lamentável episódio precisa ser efetivamente investigado. Também causa suspeita o próprio presidente Lula, o Palácio do Planalto, impor sigilo sobre as imagens, né? Porque nada mais importante do que nós vermos com os nossos próprios olhos o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto. Como, de outro lado, também averiguar todos os abusos ocorridos posteriormente com prisões ilegais, com manutenção de prisões ilegais, com solturas demagógicas e políticas, onde já se viu um ministro como Alexandre de Moraes chegar e soltar 149 presos meramente porque era o Dia Internacional da Mulher. O próprio Estado de São Paulo, que até então via se calando sobre esse assunto, denunciou isso num editorial, aliás, muito bem escrito, dizendo que um juiz, um magistrado, não pode tomar uma decisão com base na política, mas com base nos autos. As condutas não estão sendo individualizadas, portanto, a Procuradoria-Geral da República também tem sido conivente com uma série de abusos. Então, isso tudo precisa ser passado a limpo. E a CPMI do 8 de janeiro, que eu fui um dos primeiros a assinar, né, precisa ser instalada. Há uma enrolação aí, o Rodrigo Pacheco agora garantiu que vai ser instalado logo depois da Semana Santa, né? Mas nós sabemos que o governo Lula está interessadíssimo em retirar assinaturas. Portanto, vai depender muito da nossa contrapressão para que isso não aconteça e ela seja de fato instalada. Perfeito. Amigo Marcel, tenho uma admiração pelo Partido Novo. Você teve alguns desalinhamentos com a antiga presidência. Todo mundo quer saber o que houve de fato e hoje qual o futuro do partido e seu posicionamento. Professor Alcides, o Partido Novo continua sendo a melhor ferramenta para mudar o Brasil. Sem demérito dos demais partidos, a gente sabe que nós vivemos inclusive uma grande crise hoje partidária no Brasil. Os partidos existentes todos estão tentando encontrar seus rumos, pelo menos aqueles que têm defesas ideológicas de fato, porque uma grande parte dos membros dos partidos políticos hoje no Brasil estão muito mais interessados em atividades que são relacionadas com o dia a dia mais paroquial da política, não que seja errado, uma emenda parlamentar, indicação em cargos estratégicos aqui e ali, em governo municipal, estadual, mesmo federal. Mas, como nós sabemos, a política, além disso, ela é feita principalmente de defesa de ideias, né, de princípios e de valores. E hoje o Partido Novo se coloca como uma verdadeira direita liberal no Brasil. Saiu das eleições agora de 2022
menor aqui na Câmara dos Deputados, foi uma pena, nós tínhamos 8 deputados federais, passamos a ter apenas 3, mas reelegemos aquele que tem sido considerado o melhor governador do Brasil, que é o Zema, né? Foi reeleito. Tenho admiração também pelo governador Tarcísio, agora está começando o mandato, vai ainda, né, apresentar o trabalho e quem sabe também ser uma boa alternativa para a presidência em 4 anos, ainda que ele possa concorrer antes à reeleição. O Zema, a meu ver, é um grande líder que nós temos à nossa disposição para que esse pesadelo do PT termine em no máximo 4 anos. Do jeito que o Lula está indo, acho que vai ser até antes disso, porque ele está cavando a própria cova, manifestações tapafúrdias, com a forma como ele tem agido, enfim, não precisamos entrar nesse mérito. Agora, no Novo, como em todos os partidos, houve dissenso interno, houve divergência. O ex-presidente do partido, como você mencionou, ele vinha muitas vezes manifestando opiniões contrárias às diretrizes do próprio partido e publicamente. Os motivos que o levaram a isso, cabem a ele explicar, mas o fato é que depois de ter sido suspenso em sua filiação em virtude de um abominável apoio a Lula no segundo turno, nada a ver com o que o Novo defende, nós saímos como oposição ao governo no mesmo dia da eleição do Lula, então já não fazia sentido sequer alguém apresentar esse tipo de comportamento, de dizer que votaria no Lula no segundo turno, e depois ele próprio, João Amoedo, decidiu se desfiliar do Novo e sair do partido. Foi um dos fundadores, tem sua história, nós temos muita gratidão por muito que ele fez lá no passado, mas infelizmente de 2018 para cá ele mudou demais. Se ele tivesse permanecido mesmo de 2018 nas eleições de 2022, teria sido uma boa alternativa a essa polarização que estava aí. Como decidiu não ser, apoiamos um novo candidato, Felipe Dávila, né, que foi um ótimo representante das nossas ideias, e no segundo turno, eu e a grande maioria dos filiados do Novo decidimos por apoiar Bolsonaro para vencer essa tragédia que seria, e já estava anunciado, uma volta do PT ao poder, e agora nós estamos vendo que pode ser ainda pior do que esperado. Perfeito. Para encerrarmos, eu gostaria que você falasse sobre as CPMIs. Uma delas você está encabeçando. Sem dúvida. Eu gostaria que falasse sobre essa CPMI. Nós vamos estar a CPMI agora em abril, mas tem outra CPMI em curso. Me fale um pouquinho da sua. Sim, nós temos uma série de pedidos já protocolados de CPI. Um deles é a CPI do MST, que eu já assinei. Importantíssimo. Importantíssimo. Olha só, essas invasões estão acontecendo. Inadmissível, né? Vivemos no Estado de Direito, respeito à propriedade tem que ser preservado. E agora, com a volta do Lula ao poder, volta as invasões de terra. Ou seja, justamente quem diz que defende reforma agrária está com invasões acontecendo sob seu nariz no Brasil inteiro. Então nós precisamos investigar a fundo, né, quem financia, como funciona, até porque está preso o principal líder do MST, José Raim, por extorsão, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então é um movimento, como eu digo, marginal. Não é um movimento social, um movimento que age à margem da lei. Existem outras 2 CPIs protocoladas, a CPI do escândalo das Americanas, que é um escândalo que, enfim, está afetando muita gente no Brasil todo, tanto desde investidores até funcionários da própria empresa, e outra CPI sobre manipulação de resultados em jogos de futebol. Então há 3 protocolados. Podem funcionar concomitantemente na casa até 5 CPIs de acordo com o nosso regimento. Então, a minha CPI, que eu a protocolei no ano passado, ela foi arquivada no dia 31 de janeiro com o fim da legislatura. Então, eu tive que correr atrás de novamente das assinaturas. Nós tínhamos 181, nós tivemos que ir novamente atrás. Faltam 41 apenas para que nós cheguemos a 171 necessárias e instalemos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Ela é igual à CPMI do 8 de janeiro? Não, porque a do 8 de janeiro é mais específica sobre os eventos acontecidos aqui. Do que trata a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE? De todos os abusos que já foram cometidos e muitos dos quais continuam sendo cometidos desde a instauração do inquérito das fake news, passando pela perseguição política a pessoas que não têm foro no STF, no Supremo Tribunal Federal,
e hoje estão com contas bloqueadas nas redes sociais, contas bancárias bloqueadas, a censura que aconteceu a parlamentares, inclusive, depois de uma resolução do TSE que também era apócrifa, extemporânea e inconstitucional, né, que a ministra Carmen Lúcia, até num voto muito estranho, disse que, enfim, não admitia censura, mas que se fosse só até o final da eleição, então quem sabe tudo bem, mas que mesmo assim não concordava. Então um voto estranho, mas a favor. Isso tudo precisa ser investigado e os responsáveis precisam ser identificados, mas mais importante do que isso, precisamos restabelecer os equilíbrio entre os poderes. E aí entra um papel importantíssimo que o senhor tem feito muito bem, professor Alcides, que é colocar de volta o parlamento no seu devido lugar. Não é acima dos outros poderes, mas nós estamos hoje ajoelhados diante do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos recobrar a nossa importância como instituição. E nesse ponto eu fico sempre muito contente de ter essa parceria, que a gente possa fazer do nosso parlamento uma voz de fato da representação de quem está nos assistindo, né, dos nossos eleitores, daqueles que também discordam de mim, que estão representados aqui também. Afinal, acima de tudo, nós precisamos ter democracia no nosso Brasil, e quem melhor defende a democracia e realmente tem legitimidade para isso é o Congresso Nacional. Perfeito. Meu amigo Marcelo Van Hatten, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero que você deixe aqui aí suas considerações finais dos nossos colegas e amigos eleitores. Professor Alcides, eu fico muito contente, na verdade, com o convite. Sabe que quando me convidou imediatamente eu disse que estava disposto a participar. Sei da relevância também do seu programa, das pessoas que eu acompanho, e eu quero retribuir também o carinho de muitos que eu sei também acompanham o meu mandato, para dizer que nós estamos aqui trabalhando para um Brasil melhor. Não vamos desistir. Juntos somos ainda mais fortes, e o professor Alcides e eu temos feito aqui todo o possível para que Goiás, Rio Grande do Sul e o Brasil estejam bem representados na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. É isso aí, deputado. Obrigado, gente. Até a próxima semana com um novo bate-papo com o deputado federal, professor Alcides, no seu café com o professor Alcides.